Já parou para pensar por que não existem formigas do tamanho de um cachorro, que nem naqueles filmes de ficção científica? Pois é, a resposta está na matemática, num conceito que parece super simples, a escala. Só que ela esconde uns segredos bem surpreendentes. Então bora lá desvendar como é que as regras do jogo mudam e mudam muito quando a gente pula de uma dimensão para outra. Olha só, vamos começar com um desafio para esquentar as coisas. Se uma maquete é 10 vezes menor que um prédio, ela vai precisar de 10 vezes menos tinta para pintar? Parece que sim, né? Parece lógico, não é mesmo? Pois é, mas a matemática das dimensões mostra que a resposta, não é bem por aí. Então se prepara, porque a nossa intuição vai ser colocada à prova agora mesmo. Então a resposta para essa charada da pintura está toda em como as dimensões, digamos, conversam umas com as outras. E para a gente entender isso direitinho, a gente vai subir juntos o que podemos chamar de a escada das dimensões. Pensa assim, cada degrau que a gente sobe, uma regra nova aparece, uma nova forma de ver as coisas. Bora começar essa subida? Ok, chegamos no térreo, o primeiro degrau. Aqui, ó, tudo é bem simples, é só uma linha reta. Essa é a dimensão do comprimento, sabe? A base de tudo que a gente vai ver. E entender bem a escala linear é o primeiríssimo passo para a gente conseguir desvendar os mistérios dos mundos em 2D e, claro, em 3D. Mas afinal, o que é essa tal de escala? Pensa nela como se fosse, sei lá, o controle de zoom do universo. É aquela regra que diz o quanto um mapa, uma planta ou uma maquete é maior ou menor do que o objeto de verdade. É basicamente a nossa ferramenta para encolher e expandir mundos. Bem legal, né? Tá, mas e como é que a gente calcula esse tal de zoom? É com uma fórmula bem simples, na verdade. A gente pega a medida no desenho e divide pela medida na realidade. O resultado disso é um número que a gente vai chamar de K. Guarda bem essa letra, K, porque ele é o nosso fator de escala. E olha, pode acreditar, esse K é a peça-chave de todo esse quebra-cabeça. Beleza, primeiro degrau tá dominado, bora subir. Agora, a gente não tem mais só uma linha, a gente tem uma superfície inteira, a gente tem comprimento e largura. Bem-vindos ao mundo da área, a segunda dimensão. E ó, é exatamente aqui que a nossa intuição começa a falhar. Lembra daquele nosso fator K? Então, no mundo da área, ele meio que ganha um superpoder. Pensa comigo. A área depende de duas medidas, né? Comprimento e largura. Por isso, o nosso fator de escala também tem que ser aplicado duas vezes. É por isso que ele deixa de ser só K e vira K ao quadrado. E a prova disso está numa coisa que todo mundo aprendeu na escola. A área do quadrado é lado vezes lado, certo? Ou seja, lado ao quadrado. Aquele 2 pequenininho lá em cima não tá ali por acaso não, hein? Ele é tipo o carimbo que diz, ei, aqui tem duas dimensões. Faz todo sentido a nossa escala seguir essa mesma lógica, né? E a matemática, claro, formaliza isso de um jeito bem elegante. Se a gente dobra a altura de uma figura, a área não vai dobrar, ela vai quadruplicar. É isso mesmo, 4 vezes maior. A relação entre as áreas é sempre o quadrado da relação entre os comprimentos. É tipo uma lei da natureza da geometria. A relação aqui é quadrática. Ok, já entendemos a linha, já entendemos o plano, agora respira fundo aí, porque a gente vai dar um salto para o espaço tridimensional. Chegamos no topo da nossa escada, o volume. E se a lógica da área fez sentido, o volume vai ser, bom, uma consequência bem natural. Acho que já deu para adivinhar, né? Se a área, que tem duas dimensões, usa K ao quadrado, o volume, que tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura, vai usar o quê? Isso mesmo, K ao cubo. A matemática é demais por causa disso, né? O padrão simplesmente se revela. E, de novo, tem uma fórmula bem conhecida que já entrega a dica pra gente. O volume de um cubo é lado vezes lado vezes lado, ou seja, lado ao cubo. Aquele 3 que fica lá em cima não tá de brincadeira. Ele representa exatamente as 3 dimensões do espaço que aquele cubo ocupa. E a regra se confirma mais uma vez. Se a gente dobrar o tamanho de um objeto, o volume dele não dobra, nem quadruplica, ele se multiplica por 8. 8 vezes maior. A relação entre os volumes é sempre o cubo da relação linear. E pronto, o padrão K, K ao quadrado, K ao cubo está completo. Nossa escada está construída. Beleza? Teoria dominada. A gente subiu a escada das dimensões. Mas de que adianta saber tudo isso se a gente não colocar em prática, né? Então, vamos botar tudo isso à prova com um desafio final, para ver essa mágica toda acontecendo. Então se liga no desafio. A gente tem um tanque cúbico de verdade, um modelo dele numa escala de 1 para 10. E a pergunta é, qual o volume do modelo? O caminho mais fácil e totalmente errado seria só dividir o volume por 10. Só que a gente já subiu a escada, né? A gente sabe que o buraco é mais embaixo. Bora resolver isso passo a passo, então.
Primeiro passo, o volume do tanque de verdade é 8 metros cúbicos. Beleza. Segundo, a nossa escala linear, o K, é 1 sobre 10. Terceiro passo, como a gente está falando de volume, a gente precisa do K ao cubo. Isso dá 1 sobre 1000. Quarto, agora é só aplicar a fórmula. 8 metros cúbicos vezes esse 1 sobre 1000 dá 0,008 metros cúbicos. E convertendo isso para litros, a resposta final é 8 litros. Olha que louco, 8 litros. Bem diferente dos 800 litros que a nossa intuição talvez gritasse, né? E aqui, para fechar, tá o resumo da nossa jornada. É tipo o mapa do tesouro das dimensões. É simples. Comprimento, primeira dimensão, escala por K. Área, a segunda, escala por K ao quadrado. E volume, a terceira, por K ao cubo. Com isso aqui na cabeça, não tem como errar mais. E no final das contas, a lição de hoje vai muito além da matemática. Isso ensina pra gente que adicionar uma nova camada, sabe? Uma nova dimensão a qualquer problema, pode ser na biologia, na economia, até nos nossos projetos pessoais, pode mudar completamente as regras do jogo. Fica a pergunta, onde mais na vida uma dimensão a mais está mudando tudo? Pense nisso. Até a próxima!